Ok, hoje a gente acaba o capítulo 9 e entramos na parte final do outro. Ah, sim, desculpe, eu não perguntei. Ah, vai adiar, né? Afinaram, né? Afinaram, né? Para quando? Para quinta-feira? Para quinta? E vocês preferem, quem tiver dúvidas, me procurar lá, ou vocês preferem que a gente venha aqui para discutir? Eu acho que vir aqui para discutir dúvidas, só quem faz a pergunta é que lucra alguma coisa. Talvez seja melhor eu ficar na minha sala e... Oi? Olha, grupo tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu acho que é necessário sempre o período... Eu acho que você tem que fazer sempre as duas atividades. O grupo é muito interessante, muito bom para discussões, mas... É isso aí. Então vocês preferem que eu venha para cá e a gente tenha aula aqui, é isso? Estou perguntando. Tá bom. Então a gente vem e discute aqui. Faz uma aula de discussão dos problemas que vocês tiverem na terça. Tá bom? O que é? Não, é que esse cronograma que eu faço, você vê que a gente acabaria no metade de junho. Logo no começo de junho a gente acabaria as aulas. Então eu deixo pelo menos umas 4, 5 aulas no buffer para esperar se precisar de espaço. Então eu tenho esse tempo no calendário previsto para coisas dessa maneira, ou então, se por exemplo alguma aula tem muita pergunta, eu acabo adiando, mas a gente está exatamente não estamos adiantados, a gente está exatamente como planejado. Ok, então, realmente essa aula pode ser até curta, porque o que eu quero é acabar isso aqui e fazer nêutrons, que são 6 transparências só. Como eu falei para vocês, nêutrons, eu só vou informar vocês como é que é e dar uma certa base se vocês quiserem estudar pessoalmente. Mas nêutrons, para a física médica, não tem tanta importância assim. Para você é o que tem mais importância. Então, ela faz engenharia nuclear. Então, nêutron num reator é o que mais tem de importante. Então, eu sugiro que você veja no Atix, e se tiver dúvida, depois você fala comigo. Tá? Para física também, a parte de interação de nêutrons é muito complicada. É muito complicada porque é muito difícil calcular teoricamente. Experimentalmente, com todas as partículas você faz a mesma coisa. Tem os vetores que fazem a mesma coisa. Mas vamos lá. Eu vou passar rapidamente esses pontos. E como eu falei para vocês, esse é um dos capítulos mais importantes que a gente tem no nosso curso, porque a produção de raio-x, primeiro, é a parte de radiografia. Radiografia é o básico. Qualquer exame mais sofisticado passa antes por uma radiografia. Então, os princípios da radiografia são os mesmos princípios da tomografia. E sempre que você vai fazer medicina nuclear ou radioterapia, você vai ter tomografia, você vai ter uma série de coisas. Portanto, os princípios estão todos aí. O que a gente viu? A gente viu primeiro os processos de geração e depois o que se chama de descrição da qualidade do feixe, ou qualificação do feixe, se você quiser. E vocês vão ver que isso é uma coisa bem para discussão que permite entre o médico e o físico médico um diálogo mais fluido, e que ele não tem que ficar falando em detalhes teóricos. É claro que o físico tem que saber exatamente do que se trata isso aqui. Agora, a nomenclatura que eles usam, no final das contas, é uma nomenclatura de um resultado que vem, que é poder substituir um feixe de raio-x branco, que passa por Brunstall e linha característica, por uma situação como se fosse uma energia, ou seja, como se fosse um feixe monocromático, e você descreve isso em termos
de quanto é que ele consegue atravessar até cair a metade da intensidade dele, do raio-x. Tá? Veja que aí é do raio-x mesmo, não é da parte de geração do raio-x. A geração do raio-x é por elétrons. É uma interação de elétrons, entra no stopping power, etc. Mas nesse capítulo não me interessa muito essa parte. Me interessa o que é produzido. A produção ou a perda de energia do elétron num processo nuclear por emissão de radiação. Ou no processo atômico, se você pensar na linha característica do raio-x. Então, a fluorescência, vocês já viram, é o que vocês mais viram, provavelmente. Vocês viram em física moderna e viram também aqui. Então, o que você tem um elétron ou qualquer outra partícula que arranque um elétron interno. Se arrancar o elétron interno, o elétron externo salta. Nesse salto quântico existe a emissão de uma radiação. É claro que, além disso, pode acontecer outras coisas. O elétron, quando vai saltar, ele pode não ser arrancado completamente, ele pode ir para uma camada mais externa e deslocar alguém, ou seja, aí você tem um elétron G, eventualmente, como produção, pode ter processos secundários, mas o processo em si, da fluorescência, não é o fotoelétrico, mas é a queda do elétron para a vacância que foi gerada, tá? E que é significativa para as camadas K e L. Vocês vejam que eu falei em fotoelétrico, né? Que também acontece fotoelétrico em camada interna. Mas acontece, por exemplo, com Compton, uma coisa desse tipo. Todo espalhamento Compton, vocês lembram que eu falei que ele tem que primeiro excitar o elétron, depois que ele excita o elétron, ele gera a vacância, aí você tem a fluorescência. Nesse caso, em particular, a gente, como eu disse, não está muito interessado nesse elétron, mas está interessado na queda do elétron. Por isso é que é na fluorescência. Por que se chama fluorescência? Como diz o nome, é porque é um processo que foi observado no flúor e não confundir com fosforescência. Alguém sabe qual é a diferença entre fosforescência e fluorescência? Tem um monte de diferença, mas a principal. Não é essa a principal diferença. Isso é o processo. É claro que é uma diferença. Ela faz uma das muitas diferenças que ele está falando. É isso. O que acontece é que na fosforescência, o elétron é emitido, o elétron é promovido por uma camada metastável. Então ele fica mais tempo. Por isso que na fluorescência, nos relógios antigos, né, que você tinha os pontos fosforescentes, você conseguia ver ele brilhar à noite, porque o elétron adquiria energia durante o dia e decaía à noite, gerando o raio-x visível. Oi? Eu não sei como é hoje, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei qual é o material que eles usam, mas certamente não é, não é da mesma maneira que fazia o material antes. Eu não sei qual é o processo, mas é que o processo resultante é o mesmo. Tá? Qualquer coisa que tenha luminescência no escuro é porque ela recebeu energia durante o dia da luz visível e emitiu essa luminescência durante a noite. E aí a gente está falando de saltos de energia muito pequenos. A gente está falando de camadas lá em cima excitadas pela luz visível, né? É completamente diferente da fluorescência. A fluorescência é o processo que se notou também de luminescência, mas essa luminescência é imediata, é instantânea. Você joga luz e ele fluoresce, ele dá esse brilho já no mesmo instante. Ou seja, o estado para o qual o elétron vai, seja contínuo ou uma camada externa, ele não é um estado metaestável e o elétron decai quase que imediatamente e volta. É claro que se eu falo em camada K, isso não pode ser luz visível, porque a luz visível não tem energia suficiente para excitar os elétrons K ou L. Bom, o que pode ser, então, a fluorescência pode ser resultado de elétron captura ou conversão interna da energia do elétron, efeito fotoelétrico, ou colisão com a partícula carregada, e aí uma colisão principalmente frontal, né?
não necessariamente 0 grau, mas uma colisão frontal onde chega com um parâmetro de impacto bastante pequeno. E você tem uma energia mínima para ionizar o elétron da camada mais interna, que é a energia de ligação. Tá? Quer dizer, você pode ter até, você poderia até jogar para uma camada metastável, que seja por volta de L, não precisa ser necessariamente o contínuo, mas você poderia excitar o elétron e a hora que ele cai você tem a emissão. Aí você tem que, como a gente falou no elétron, você tem o yield da fluorescência. O yield da fluorescência é a probabilidade que o raio-x, ele traduz, em última instância, a probabilidade do raio-x escapar do átomo. Né? Esse yield, a gente já falou numa outra aula, que ele é a proporção entre a energia perdida do elétron por irradiação e a energia total. Ou seja, em última instância, seria uma razão entre stopping power de irradiação e stopping power de colisão mais irradiação, ou seja, stopping power total. No fundo, ele falou a mesma coisa com uma linguagem um pouco diferente aqui. Porque o que ele falou é que isso vai traduzir a probabilidade, o yield vai traduzir essa probabilidade de escapar em função da probabilidade toda que você tem de interação. Tá? E ele diz que o yield da camada K, por exemplo, é 0 para elementos leves, da camada L é 0 para elementos até razoavelmente médios, e M é 0 para qualquer que seja o material. Qualquer que seja o material, porque aí o raio-x não vai conseguir escapar. E o raio-x vai ficar, se for produzido, ele vai ficar de novo dentro do átomo com uma excitação secundária. Eu tenho que ter uma energia mínima. Quando eu usar elétrons, além da fluorescência, necessariamente eu tenho bremsstrahlung. Se eu somar num espectro todos os fótons de bremsstrahlung produzidos a hora que eu lanço um feixe de elétron, a energia do contínuo é maior, energia total, né? A integral da energia do contínuo é maior que a energia do pico. Mas se você quiser só a energia de ponto, a energia de fluorescência, desculpe, o número de fótons de fluorescência é muito maior do que o número de fótons do contínuo. Entenderam o que eu falei, né? Se eu pegar o integral, o bremsstrahlung é muito maior que a fluorescência. Se eu pegar o diferencial, a fluorescência é muito maior que o bremsstrahlung. Isso é claro para todo mundo, eu espero. Simplesmente reflete o fato de eu ter um pico. Tá tudo bem? Você quer que eu abaixe o raio-x? Que eu abaixe o ar-condicionado? É estilo? Tem um monte de personagem, né, desses jogos agora que usa esse capuz assim. Você não joga, não? Meu filho tem 36 anos, trabalha estudou nos Estados Unidos, trabalha em astrofísica, ele e a mulher dele. Eu não consigo, ele é absolutamente, tem uma filha nova que toma bastante tempo dele e mesmo assim o cara passa um tempo considerável com essas coisas assim, completamente fissurado. Bom, obviamente, se eu quiser só a fluorescência, eu tenho que usar partículas pesadas. Isso é um negócio interessante, né? Se eu quiser estudar fluorescência, é muito mais fácil estudar com partículas pesadas, porque partículas pesadas não produzem bremsstrahlung e eu não tenho fundos, não tenho fundo. Mas isso é para quem não é físico. Quem é físico, porque quando você tem um contínuo, você traçar um background, uma linha de background, interpolar uma linha de background para pegar o pico isolado, é pico, é mole, então não tem problema nenhum, tá? Então isso é uma coisa só hipotética e hoje você já não tem mais esse problema. Sim, uma coisa importante é para que usar essa técnica, né? Essa técnica é uma técnica de análise muito usada, mas muito mesmo, porque você jogando
um feixe de raio-x baixo, pode ser 120 kV, etc., jogando em cima de uma amostra, você tem diversos picos de fluorescência. E esses picos de fluorescência são marcas, são assinaturas dos elementos. Quer dizer, cada elemento tem uma camada eletrônica, essa camada eletrônica tem energias, portanto, e é específico de cada material, então o conjunto de raios-x emitidos pelos diversos materiais é completamente diferente. Então, estudando o que sai ao irradiar uma amostra, eu sou capaz de dizer o que tem dentro da amostra. Tá? Bom, isso aí são as energias, a designação que a gente dizia, o que é alfa 1, o que é alfa 2, alfa, beta, e que a gente chama, em geral, a rigor. A gente não chama só K alfa, alfa 1, a gente chama K alfa 1, K alfa 2, K beta. A linguagem que se usa, a gente coloca o K junto, porque a camada L, os que são produzidos decaindo para L, também chamam L alfa, L beta, L grana, e assim por diante, dependendo de onde ele vem, tá? A distribuição angular, como eu disse para vocês, é isotrópica na fluorescência. Eu perco a memória, porque o que conserva o momento é como o elétron é emitido. Aí eu tenho que levar em conta a conservação do momento, mas o outro elétron que vai decair para aquela camada, eu não tenho mais informação, portanto, ele é emitido isotropicamente. Ele é... Isso aqui já é para o Bremsstrahlung, né? Como é que eu passei para isso? Eu pulei alguma coisa aqui? Não, é que aqui eu já estou no Bremsstrahlung, eu pulei essa aqui. Então, aqui acaba uma coisa, que é a fluorescência é emitida isotropicamente. No Bremsstrahlung, não. No Bremsstrahlung, pronto. Ela é emitida anisotropicamente e é mais na direção dianteira, mas depende muito da energia. Quanto maior a energia, mais vai fechando o feixe. Se a energia for baixa, mais ela vai abrindo até que ela chega com maior parte em 90 graus. E aqui ele mostra já como é que são as distribuições angulares, no caso de 50 kV e 500 kV. Isso foi uma coisa que eu demorei a acostumar. Se vocês repararam, eu falei kilovolts e não kevs. Porque, em geral, os físicos médicos e os médicos em geral, eles usam só a tensão que você aplica no tubo, que é o quilovolt. Então, se você aplica 1 kV, é claro que o elétron final vai sair com uma energia de keV, portanto, a maior energia transferida no espectro, limite do espectro, o cutoff do espectro, vai ser aquela energia do feixe, que é igual à tensão que você aplicou em kilovolt. Então, falar em kilovolt e falar em keV é a mesma coisa, porque você está subentendendo, você está subentendendo que é conhecido de uma maneira geral, que a maior tensão é a maior energia cinética que você pode transferir para a partícula, tá? Então, no Bremsstrahlung, você tem, e se você pegar um pequenininho, ele tem uma intensidade bem grande, a 60 graus, ele pode ter uma intensidade máxima, provavelmente vai ser aqui por volta de 70. Aquilo que você estava perguntando do limite, é que a curva, se eu fizer essa curva inteira, eu... Não, eu queria depois dessa, eu queria uma curva que lá na frente. Aqui. Essa curva é a mesma que estava lá. Alguém tinha perguntado se isso aqui ia para o infinito, né? Ela não vai. Ela volta aqui, né? Se eu for aumentando os ângulos, ela faz essa curva e volta aqui. Esse gráfico é exatamente o mesmo daquele gráfico que está lá no começo. Talvez não tenha ficado claro isso da outra vez. Oi? Esse é mais compreensível porque ele tem todos os ângulos. Lá ele só tem alguns ângulos, ele só tem um quadrante, né?
Então isso aqui é muito mais claro, e você sabe que se você aumentar a energia, ele fecha. Se você abrir a energia, para energia mais baixa, você tem um θ tendendo a 90 graus. Tá? E isso está explicado nos slides anteriores, nem vou voltar mais, mas isso é o processo do Weierstrass propriamente dito. O que ele diz um pouco é sobre a seção de choque. O que ele diz agora, ele vai explicar por que isso aqui tem essa distribuição angular diferente. Então ele coloca que, em pouquíssimos casos, você tem uma coisa que passa perto do núcleo, mas é claro que, isso eu disse para você, se aumentar muito a energia, ele passa mais perto do núcleo. Se ele passar mais perto do núcleo, ele tem uma interação mais forte, ele pode curvar mais e pode ser defletido com maior intensidade. O elétron, quando ele passa perto do núcleo, ele não é simplesmente defletido, mas ele é freado também, obviamente. Né? Claro que, além da... Isso é óbvio, né? Isso é do eletromagnetismo. Né? Se ele é defletido significa aceleração. Se tem aceleração, ele tem que perder energia. E a energia do raio-x tem que vir de algum lugar. Então, aqui você sabe, é um tipo da frase óbvia para quem conhece um pouco da física. E aí ele volta para o stopping power, e aí ele fala no yield, daquela maneira que a gente está acostumado, que é a relação entre os stopping powers radiativo e final. Ele escreve um pouco sobre alvos dizer alto e alvos dizer baixo. Ele sabe que se o Z é maior, o Bremsstrahlung é maior. A gente já viu isso, que o Bremsstrahlung aumenta o número atômico. A gente sabe que a percentagem que é perdida de energia no Bremsstrahlung é muito maior para energias de elétrons altas do que de energias baixas. Sem keV ele perde 1%, enquanto que um GeV ele perde 99%. Aqui tem um gráfico onde isso vai ter explicado de novo. E aí depois a gente explicou. E isso, eu volto a dizer, é fundamental que vocês entendam exatamente. Tá? Por que isso aqui é flat? Essa é a probabilidade, em última instância, de emitir uma certa quantidade de energia em função da energia do fóton que saiu, tá? E o que ele mostra é que a probabilidade no Bremsstrahlung, ele tem probabilidade de 0 até a energia máxima do elétron. O fóton tem a mesma probabilidade de sair com essa energia. Ou seja, um fóton com energia baixinha tem a mesma probabilidade de ser emitido do que um fóton de energia mais alta. De tal maneira que, como ele tem a mesma probabilidade, se eu somar durante todo o feixe e durante um certo tempo, a energia total emitida vai ser desde 0 até a energia máxima, igualmente flat. Tá? E isso não é óbvio. Por que é flat? Isso não é óbvio. Isso é que vocês têm que parar direitinho para pensar. Existe uma explicação muito clara para isso, que é a explicação da seção de choque propriamente dita. O que a gente mostra é que a seção de choque diferencial do anel ela é proporcional à derivada de πr2, portanto é proporcional a 2πr. Certo? Então você tem aqui, você tem 2πr e aqui você tem 2πr. Aqui, portanto, você tem um dobro. Se você tiver uma densidade de elétrons uniforme, eu estou considerando uma coisa fictícia, porque não é assim, a gente sabe que tem órbitas, né? Mas se eu considero isso de uma maneira fictícia, porque no material existe fechado de elétrons, é uma densidade quase constante. Se eu pegar um átomo só, não é. Mas se eu pegar no material,
a densidade de elétrons é praticamente constante. Então você tem que a quantidade de elétron aqui e a quantidade de elétron aqui é a mesma. Ou seja, se eu tenho que a probabilidade de interação é proporcional a B, tá? Ou seja, quanto menor o B, maior a probabilidade de interação. Por outro lado, quanto menor o B, menor a quantidade de elétron. E os dois têm a mesma proporcionalidade. Um é proporcionalidade 1 sobre B e o outro é B. Se eu multiplico os dois, vai dar a mesma probabilidade para qualquer aro que eu pegar. Tá? Tá claro isso? Agora que você estudou? Isso. Mas você, e por um outro lado, você tem, a hora que ele entra lá, você depende do parâmetro de impacto. Por isso que depende do parâmetro de impacto. Né? Quanto menor o B, significa menor a interação. Tá? Ok? O espectro de energia, então, a gente viu que é flat. Se ela é flat, eu posso dividir em camadas finas. Na hora que eu divido em camadas finas, na próxima camada, eu sei que esses elétrons que chegaram aqui, que perderam essa energia, eles não vão ter mais a energia máxima, porque em média todos eles perderam essa quantidade. Então, se os elétrons perderam essa quantidade, o feixe de elétrons agora tem um T máximo, que é esse aqui, menos essa altura. Só que essa altura é energia também, é energia radiada. Então, não, eu vou chegar lá. Flat é o primeiro quadro, é isso? Você acabou de falar que você tinha entendido. Constante é flat. Flat, o sinônimo de flat é constante. Flat é chato, é horizontal. Ah, não, mas aí não é aquele espectro que é flat. O que é flat é quando você tem uma folha fina. Quando você tem uma folha fina que só tem uma interação, ele pode perder qualquer quantidade. Quando você tem uma folha um pouquinho mais grossa, você tem que fazer a segunda folha. Você faz um stack, você faz uma pilha de alvos. O segundo alvo, você constrói ele de tal maneira que ele tem a mesma perda de energia. Tá? Mas para isso ele tem que ser um pouquinho mais fino. Ele não pode ter a mesma espessura. O alvo é um pouquinho mais fino, mas aqui não aparece isso, porque eu construí o alvo de tal maneira para que ele tenha a mesma, para que ele tenha mais ou menos a mesma altura aqui. Tá? Isso eu construí dessa maneira, não é a mesma espessura de alvo. Por que não é a mesma? Porque o feixe, como ele não tem mais a máxima energia de transferência aqui, ele vai ter uma transferência proporcionalmente diferente. Tá? Então, se ele tem uma energia um pouco menor e ele tem a mesma espessura, ele vai perder uma quantidade maior, porque ele está chegando naquele espectro de transferência para a parte mais baixa. Bom, então aí eu construo o segundo ponto. Depois eu construo o terceiro ponto. Depois eu coloco a quarta placa, quinta placa, sexta placa, até que chega um ponto, posso traçar em média, porque essas placas poderiam ser tão finas quanto eu quisesse. Então, se eu fizer diferencial aqui, esse é o processo de fazer diferencial integral, né? Numericamente. Então, com isso, eu tenho que o meu espectro é uma linha reta que vai de 0 até T máximo. Tá? Então, isso é o que acontece. A rigor, isso aqui é o número que você... Esse triângulo é aproximadamente dado por isso aqui,
onde depende da espessura ao quadrado, né? E o yield depende daquela coisa lá. A rigor, essa é a fórmula que você tem, mas ele não é real, ele não acontece de uma maneira real. Ele pode ser aproximado por isso aqui. Isso aqui, no fundo, é a equação de uma reta, né? Isso é constante vezes o delta energia aqui. Isso aqui é uma reta, a equação da reta, né? Ele só está colocando a equação de reta e ele diz que o nome desse cara é Kremers. É um cara que estudou essa história e isso chama-se espectro de Kremer. Como eu disse, isso aí nunca foi medido e nunca será medido. Isso nunca foi medido, nunca será medido, porque a rigor eu não posso fazer produção de raio-x. Isso aqui vale para vácuo. Quando o elétron está no ar, a coisa é totalmente complicada. E mesmo que fosse só ar, em qualquer lugar que você medisse, tem atenuação. Então, necessariamente, esse espectro, ele sofre uma distorção. Ele precisa ou janela, ou mesmo ar, ele é atenuado. Então, aqui, essa curva tem que começar no zero até atingir um máximo e depois cair para uma curva desse tipo. Ou seja, ela deveria ser, a rigor, no mínimo, uma coisa assim, que cai aqui para a linha. O que acontece é que isso varia um pouquinho. Isso aqui é a integral simplesmente daquele negócio lá. A hora que eu pego os dois espectros, ele falou o que acontece se eu tenho um número de elétrons, ou seja, se o feixe dobrou, ou se o número de fótons, que é o Z, dobrasse. É claro que se isso acontecer, mantendo a energia, eu tenho que ter o dobro para cada energia. Eu vou ter que ter, no final da história, eu devo ter o dobro da área. Então, se eu... Veja que depende do que eu estou... Aquilo lá é diferencial. O importante, essa não é uma boa raciocínio, porque não é um bom raciocínio, porque a rigor eu não tenho as faixas, eu tenho só um alvo completo. O que acontece é que você tem zero e você tem a energia máxima que pode ser perdida. O raciocínio aqui é que se você tem o dobro de elétron, ou o dobro dobro de elétrons, que é o Z, ou o dobro do feixe, a área total tem que ser o dobro. Porque a probabilidade dobrou. A probabilidade depende, aquelas constantes dependem de n e z. É só você pegar aquela equação do triângulo. Aqui, ó. É só você pegar a equação do triângulo, ele depende de n e z. Então, a integral que você tem, que é a área, se você dobra n ou z, você dobra r. Então, tem que dobrar a área do triângulo. Como o final não pode mudar, porque é a energia do fóton, então ele tem que ter uma inclinação de tal maneira que, ou seja, se um cateto permanece igual, para dobrar a área, tem que dobrar o cateto vertical. É só isso que está dizendo aqui. Ou seja, esse cateto aqui é dobrado para dar o dobro de área do triângulo de cima em relação ao triângulo de baixo. Por outro lado, se eu dobrar a energia, a fração da energia perdida tem que ser a mesma. Então, o que acontece é como se você deslocasse só a primeira. Aí você pode raciocinar em termos de placas e você tem uma curva paralela à curva original. Ok? Se o elétron for relativístico, vocês lembram agora por que T0 é comparado com zero quadrado, né? Não vamos esquecer mais que isso é a carteira de identidade de um fenômeno relativístico, né? E é muito maior porque se estiver no limite, você não... A rigor, você tem que usar as duas aproximações, elas devem convergir um pouco quando você vai muito para baixo. Então, os limites são muito para baixo e muito para cima de m0c², né? E se tem isso, eu tenho que fazer relativístico, que a gente viu no Stopping Power como é que ele é relativístico. De uma maneira geral, se eu tenho, então, na realidade, o que eu tenho é sempre uma curva desse tipo aqui.
e em geral também com a linha característica em cima dela. Deve aparecer a linha característica. E essas linhas teóricas, sem se preocupar muito com o experimental, elas mostram que a variação, se eu tenho uma folha muito pequena, uma folha muito larga, ela não deve variar muito, porque no fundo isso aqui é mais ou menos do mesmo jeito, e aqui os experimentais mostra que essas curvas funcionam muito bem para isso aqui. Para cima parece que todas as curvas não funcionam muito bem e não batem com o sociedade experimental. Aí tem a dependência direcional do Grimstraulo. Lembrando como é que se lê esse gráfico, né? Aqui eu tenho diversas escalas dependendo da minha energia. Para essa energia, a figura é a mesma, mas vale essa escala. A figura é sempre a mesma, mas só que a escala varia de 15 para 1,5 grau. Ou seja, mostra que para uma energia de 200 MeV, já tenho isso aqui, no máximo, a abertura máxima vai ficar por volta de 15 graus, e em função da espessura eu vou ter mais ou menos a mesma coisa. Isso vai muito por causa da fórmula do Grimstraulo. Você vai na fórmula do Grimstraulo, dá para você ver que se tiver o que ele está fazendo aqui usando energias máximas, né? Se ele usa energia máxima, a gente sabe que mudando energia é a mesma figura, só paralela, e o que acontece é que você tem a intensidade. Por isso que ele fez aqui intensidade, não é absoluta, que é intensidade percentual. Veja que isso aqui 0, meio e 1, isso não é o número da intensidade que sai. Se eu fosse fazer também o número de intensidade, a hora que eu vario de 20 para 50, essas curvas estão lá em cima, não estão no mesmo lugar. Tá? Tá claro? Não está claro. Então fala, por que não está claro? Você lembra que eu falei que quando eu tinha só as retas, se eu só aumentasse a energia, a reta fica para cima. Aqui não é aquela reta, mas é a mesma curva. Só porque aqui está constando filtro, essa coisa toda. Então, aqui tem a parte angular. A reta duplica, então a parte angular também deve duplicar. Para conseguir colocar isso tudo no gráfico, eu faço tudo percentual. Então, se cada um deles partisse de 1, quanto é que ele evolui? Aí as curvas caem todas uma em cima da outra, porque é diretamente proporcional à espessura, que é, em última instância, o número de fótons que você tem. Bom, exatamente por causa dessa dependência angular, que a gente já viu então, é que eu tenho num acelerador linear, que funciona na faixa de MeV, você tem uma emissão dianteira, ou seja, aqui está o seu catodo e aqui entra o teu feixe de elétrons. O feixe de elétrons entra aqui e o raio-x sai para frente. E não tem problema, ele não pode ser muito grosso, né? Porque senão o elétron não entra nem o raio-x sai. Então, para isso não acontecer, você tem uma partícula onde você tem uma boa saída de raio-x, você tem que calcular a espessura, que não funda, tem que ser uma quantidade de material boa, e você joga o elétron aqui e detecta o teu feixe de raio-x para baixo. Enquanto que quando você tem uma radiografia que funciona na ordem de 60 a 100 keV, dependendo se é mama, se é pulmão ou qualquer que quer que seja, você trabalha com o seu anodo inclinado, para quando entra o feixe de elétrons, você tem a radiação saindo perpendicularmente, por causa daquela figura. Ok? Bom, isso depois ele falou em filtragem, e aí começa a história, porque ele fala que filtragem, é claro, eu tenho uma curva aqui, em princípio seria uma reta. Então, se eu colocar coisas na frente, eu absorvo muito mais a parte de baixo do que a parte de alta energia. Então, a curva começa a ficar mais com cara da curva que a gente conhece, do raio-x que sobe e desce. E aí, dependendo do filtro, porque se for um filtro de chumbo, ele vai cortar energias muito mais altas. Se for
eu estou pensando em filtros fisicamente viáveis, né? Porque é claro que, em última instância, eu sempre posso, se eu não pensar nos raios-x característicos, eu sempre posso, isso é para acordar, né? Um despertador. Eu sempre posso pegar espessuras equivalentes. E isso é importante vocês saberem. Eu sempre posso, por exemplo, pegar uma espessura de alumínio equivalente à espessura de chumbo na atenuação. Tá? Eu sempre posso fazer isso. É só pegar uma folhinha bem fininha de chumbo e pegar um tarugo de alumínio. Né? Então, quando se fala aqui em fazer filtros diferentes, você fala em filtros viáveis, em filtros de uma espessura razoável, que possa ser encaixado. A rigor, eles estão falando de máquina. Então, significa no acelerador, aqui no acelerador, significa alguma coisa que você possa colocar aqui, entendeu? Você possa colocar aqui ou aqui. Então, esses filtros que você coloca, ele tem um encaixe, e por isso que ele fala que você pode trocar os elementos. Agora, isso é para o raio-x de Brim-Stralon. Para a questão das bordas, o interessante é que se você quiser eliminar uma borda, você tem que procurar um elemento que também tem uma borda no coeficiente de atenuação, que ela tem um pico, um daqueles picos que a gente contava na atenuação. Se eu tiver um que é um pouquinho depois da linha do alvo, eu consigo absorver a linha do alvo quase completamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Posso. Tem um jeito de entrar daqui diretamente só no quadro, né? Deixar o quadro e depois voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tive preguiça de aprender até agora. É esse cara aqui? Ou é esse? É esse. Então, o que acontece é o seguinte. Então, vamos pegar o espectro de Brim-Stralon. O espectro de Brim-Stralon é uma coisa assim. E aqui você tem um raio-x característico, tá? Suponha que eu queira fazer uma filtragem, viu, Isabela? Suponha que eu queira fazer uma filtragem desses dois picos de raio-x. Eu vou escolher um material, o ideal é escolher um material que tenha a seguinte curva. Será que eu posso trocar a cor do lápis? Posso, provavelmente, né? Oi? Aqui, né? Não, mas vai demorar muito tempo. Eu vou fazer pontilhado. Oi? Aqui? Ah, legal. Muito bem. Não, eu já peguei a largura, agora eu pego a cor. Pronto. E agora eu tenho que fechar. Isso. Então, se eu pegar, lembrando sempre que isso aqui é intensidade de fótons. O coeficiente de atenuação não é intensidade de fótons, é outro eixo. Mas se eu... Não consegue pensar? É simples. Essa curva aqui está... Então, mas isso aqui é coeficiente de atenuação. Quer dizer, no fundo é que isso aqui não é coeficiente de atenuação puro. Ele pode ser o coeficiente de atenuação puro, mas em geral você dá ele como sendo n é igual a n0 vezes e elevado a menos μt. Se eu faço uma escala monologue, isso aqui é o coeficiente angular dessa curva é o próprio μ. É o que sai... Não. Qual curva? Isso aqui é número de fótons. É o vermelhinho, o número de fótons contra a energia.
O roxo, em princípio, é o coeficiente de atenuação, é Mi. É Mi de E. A unidade de Mi, ou de Mi sobre Rho, se você quiser, é 1 sobre centímetro, grama por centímetro cúbico. Então, N sobre Mi sobre Rho é igual ao centímetro quadrado por grama. Essa é a unidade do... Por isso que não é a mesma figura, entendeu? Só que se eu pegar uma constante, multiplicar por essa exponencial, dá o N. E vai sair uma curva proporcional. Mas eu posso ver num gráfico as duas curvas com unidade diferente. É só fazer. Isso não é tão incomum assim, tá? O que você faz é fazer dois eixos. Então esse aqui é o eixo do Mi e lá é o eixo do Rho. Só que se eu tiver um Mi assim, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui, de repente, ele começa a ter uma atenuação muito alta. Certo? De tal maneira que depois ele caiu e veio para cá de novo. Essa subida que ele dá, essa subida que o Mi dá, ele vai permitir que você pegue esse suma com essa coisa aqui, principalmente se você trabalhar... Desculpe, eu fiz errado isso aqui. A rigor eu tenho que pegar... Ele até assim, ó. Aonde? Tem borracha. Quem é? Esse aqui? Tá. Não. Tá. Bom, tá bom. Então, isso aí não precisa. Tá bom assim. Não, tem que voltar para a seta, né? É. Então. Oi? Tem o quê? Legal, né? Tá. Tá. Então, se eu fizer se eu pegar um gráfico de atenuação que seja assim, você veja que ele vai atenuar principalmente essa parte aqui, porque o coeficiente de atenuação é alto. Então, isso é uma maneira que a gente tem. Como você tem um salto no coeficiente de atenuação, esse valor aqui vai ser maior. E aqui ele está atuando principalmente nessa faixa, que é onde você tem os dois picos de fluorescência. Oi? Não importa, porque ele vai ser maior. O que acontece é que, seja lá qual for a escala, você vai ter mais atenuação aqui do que no resto do espectro. Para analisar graficamente, como é que você faria a previsão, a previsão teórica? Tá? A previsão teórica seria o seguinte: aqui você tem o N0. Isso aqui é o N0. A curva final, depois que se atenuou, vai ser N igual a N0 elevado a menos, esse vai ser o valor de Mi T. Então você consegue construir a curva, e é isso que a gente chama de convolução.
Eu estou convoluindo o gráfico de cima com o gráfico de baixo, através de uma operação que é dada por isso aqui. Tá claro? Tá? Você tinha pedido para desenhar. Tá claro agora? A rigor, esse pico é bem estreito, mas esses dois também são bem estreitos. Então, se você pegar um material... A rigor, isso aqui também é o valor da energia da camada do filtro. Tá? Então, você tem que escolher muito bem, porque você tem que pegar um elemento perto daquele que tem a fluorescência para que você tenha o gap de atenuação muito perto dos picos de fluorescência. Não adianta nada que se o gap for para cá, por exemplo, porque aí você não vai tirar o pico. Isso. Como aqui é muito alta a atenuação, essa curva final aqui vai ser uma coisa assim. Não, eu não cheguei ainda. Eu não cheguei, não é vários para retirar esse. O problema, gente, é que acontece o seguinte, quando eu faço isso, esse cara aqui também tem um pico de fluorescência, o filtro. Então, o espectro de raio-x vai provocar no filtro uma fluorescência. Então, esse cara aqui, como é um pouquinho mais baixo, ele vai ter uma outra fluorescência. Oba! O que houve? Ele vai ter uma outra fluorescência aqui. Entendeu? Então, se eu quiser retirar mais ainda, eu vou ter que jogar um filtro que vai um pouquinho mais para baixo. E assim por diante. Então, eu tenho que colocar uma pilha de filtros, diminuindo o Z para ir jogando o pico de fluorescência para baixo. É claro que com isso eu vou perdendo. Com isso eu vou baixando o meu espectro cada vez mais. Mas não nessa região alta. Porque quando for mais alto, esse cara aqui vai ser mais baixo ainda. Até que chega uma hora ele só está cortando parte de baixa. Ele não está cortando a parte de alta energia. Ué? Isso. Perfeito. Mas a fluorescência também significa que o gráfico da atenuação vai chegar numa parte que vai ter uma fluorescência. Porque se... É tudo junto. Exatamente, exatamente. Por isso que se você quiser limpar o teu espectro... São 3 gráficos, na verdade, não são só 2. Não, são quantos filtros você tiver. Não, só para 2? Tem 3 gráficos. Qual é o terceiro? Não. É o resultado? Sobre o resultado. Sobre o decaimento. Repete devagar o que você falou. Você tem o seu gráfico de atenuação. Certo? E você tem o gráfico de entrada, um filtro. De atenuação. E tem o gráfico de espectro. Repete devagar. O gráfico da coeficiente de atenuação. Faz o contrário, faz na ordem temporal. Você tem um gráfico que sai do anodo, que é o espectro. Esse espectro vai ser atenuado. Vai ser atenuado e você tem o gráfico do coeficiente de atenuação. Isso. Esse gráfico do coeficiente de atenuação vai dar um outro gráfico. No produto, esse é o produto. Depois que ele passar pela atenuação, ele vai chegar no resultado. Por isso que estão os 3 aqui, tá? Quer dizer, você tem aqui o espectro, aqui você tem o coeficiente de atenuação, aqui você tem o espectro vezes o coeficiente de atenuação para cada DE. Quer dizer, os 3 estão aqui. E o que ele diz depois é que se eu quiser conformar o meu pico, eu vou fazendo a coisa de tal maneira que eu tenho... Não, eu sei que tem um jeito de você introduzir uma nova parte. Tem um negócio que está a página nova, é isso aqui?
Espera aí, o que eu fecho agora? Aqui, pronto. Embaixo do arquivo. Mais. Esse negócio é legal, mas... Oi? O quadro? Não para mim, cara. Eu faço Vocês viram minha letra, não preciso falar muita coisa. Bom, o que eu ia mostrar para vocês é o seguinte. Então tá claro a história do atenuação. Ficou clara a atenuação. Agora, além disso, se eu pegar num aparelho de radioterapia, um acelerador linear para terapia, o que acontece é que o teu feixe, a gente já viu que ele tem uma projeção angular que é para cá, né? É uma coisa assim. Tá? Uma coisa para frente. Então, ele é dianteiro. Se eu quiser irradiar um paciente, suponha que aqui esteja o meu anodo, aqui está o elétron, o feixe de elétron entrando, e aqui está o paciente. E eu estou irradiando esse cara. Se eu quiser irradiar o sujeito, falta o braço, não. Tá bom, pronto. Então, você tem aqui, esse feixe, ele vai sair daquela maneira, né? Se essa é a região da entrada, esse feixe vai ser assim. Então, ele vai irradiar, se eu tiver, agora eu não tenho. Agora que eu tenho a cabeça do cara aqui, aqui está o corpo dele, aqui estão as pernas. Então, se eu quero fazer isso, você veja que se eu jogar um feixe desse em cima do cara, eu vou irradiar aqui a garganta e as partes do cara que está aqui embaixo. Então, a menos que seja um câncer de próstata, não vai adiantar nada, né? O que acontece é que eu tenho que melhorar esse feixe. A maneira de melhorar esse feixe... Ah, não. Tem outro efeito primeiro. Tem outro efeito primeiro, que é o efeito... Primeiro que quando é muito maior, isso aqui já vem para baixo, tá? Mas mesmo assim, o raio-x que sair para cá... Desculpe, isso aqui eu estou raciocinando errado. Um pouquinho. Isso aqui, vamos supor que ele saísse assim. Ué? Não, suponha que ele saia assim. Tá? Mesmo que ele saia com essa questão angular, os caras que saírem aqui são menores do que os caras que saem na direção aqui central. Então, se eu estou irradiando essa região aqui dele, eu irradio de uma maneira assimétrica, que não me interessa. Então, eu tenho que, de alguma maneira, pegar o meu feixe que está entrando e conseguir corrigir para isso. Essa correção é o filtro cônico, que eles chamam. É um filtro, é um cone mesmo, onde você atenua o feixe que vem para cá, e o feixe que vem para cá é um pouquinho menos atenuado, de tal maneira que você pega essa figura que está assim e consegue uma figura plana na distribuição. Isso é uma coisa que o físico médico é que faz. O físico médico é que faz o planejamento. Eu queria, aqui. Quero irradiar aqui, ó. Ele está com câncer de umbigo. Oi? A rigor ele deveria ser capaz de fazer as contas, mas o que ele faz é usar um programa que custa na ordem de 100 mil dólares, e aí ele roda o programa e sai no final já qual é a dose. O médico diz o seguinte: eu preciso de uma dose de tanto. E o físico médico vai lá, faz os cálculos, vê quanto tempo ele tem que irradiar, qual é o filtro que ele tem que usar e etc. E tudo isso é feito no simulador.
Então você tem um simulador antes, o cara senta lá na sala dele, tem um computador, em geral, de grande porte, uma tela linda de 40 polegadas, e aí ele faz o planejamento. Isso vocês vão ver, né? Tudo isso vocês vão ver. Bom, então isso aqui é a máquina que tem. Então, com filtros, você consegue fazer o que você quiser com o espectro, inclusive corrigir assimetrias. Aqui, por exemplo, tem, muito mais bem desenhada, essa figura que você estava perguntando, né? Então, você vê aqui, o primeiro gerou aqui, depois eu usei o seguinte, acabou gerando aqui e assim por diante. Então, eu vou ter que fazer diversas filtragens para conseguir. A primeira linha eu tinha aqui muito forte, no segundo eu já consegui diminuir a linha mais forte, mas não consegui diminuir as outras. Então você vai filtrando por diversas composições e você vai, a partir daí, conseguindo um espectro mais adequado para aquilo que você quer medir. No Brimstralum, você diz? Aqui? O B já tem um filtro grande, que é o filtro principal, tá? Então, aqui está escrito, provavelmente. O B é tungstênio, que é um elemento pesado. Oi? Não, isso aqui é L lines. Aqui ele está dizendo só que as linhas L estão lá para o final. Ah, tá. Isso são as linhas de fluorescência. São os raios-x característicos. Isso. Exatamente. Do outro, exatamente. Isso aqui é a fluorescência do tungstênio, que é o tubo, e aqui começam a ser as fluorescências dos filtros. É isso, né, que você perguntou? Tá. Não sei te responder. Isso é coisa de médico. Não sei por que você quer fazer uma operação. Isso eu realmente não consigo imaginar. Quando vocês souberem, vocês me digam. Não consigo imaginar por que eles querem atenuar a fluorescência. Não sei. Eu sei que eles não querem, por exemplo, energias baixas. Tá? Então, energias baixas eu sei que eles não querem, porque a energia baixa vai ficar distribuído no corpo e não vai ser depositada a dose onde você quer. Oi? Se for uma radiografia... Não, o que acontece é o seguinte, quando você vai fazer, isso é outra coisa, que a gente não vai ver aqui, a gente vai ver quando trabalhar no laboratório, que é a questão do contraste. O contraste do raio-x é o seguinte, se eu quero tirar uma radiografia, se eu usar um raio-x de muita intensidade, ele não vai conseguir diferenciar entre tecidos que tenham coeficiente de atenuação próximas. Então, se você quiser diferenciar entre uma gordura e uma gordura mais saturada, você não consegue. Então não pode ser energia baixa, tá? Então tem que ser energia baixa. E se você tiver energia baixa, você pode atrapalhar. Se for muito baixa, você pode não ver detalhes. Por exemplo, se você usar uma energia muito baixa e quiser ver uma fratura de osso, o osso em si vai atenuar tanto e vai espalhar tanto que você perde a precisão da fratura. Então, o contraste da imagem, que tem a ver com a definição da imagem,
com a capacidade que você tem de diferenciar duas coisas, isso depende da escolha de energia correta. Então é interessante você conseguir pegar o teu espectro, que é largo, e reduzir o teu espectro só para a energia que te interessa. Inclusive você está preservando de uma dose não útil, né? Uma dose que não vai te trazer nenhum benefício. Tá? Então eu sei que você tem que escolher a energia na radiografia. Na radioterapia, a questão toda é onde é que você coloca mais energia. Então você também tem que escolher de tal maneira. Mas aí você está trabalhando numa energia tão alta, você está trabalhando lá na ponta do espectro. E aí você filtra tudo que está aqui para baixo. Isso não é muito problema. Não. Isso vale para tudo. Isso que a gente falou agora é tudo. É o espectro de raio-x, porque é o espectro de Mistral. A região do espectro que você usa varia dependendo do que você queira. Agora, ele sempre tem um espectro desde zero até a energia máxima. O problema é se você quer usar isso ou não. E aí eu não sei, por exemplo, na radioterapia, eu não sei por que você quer cortar a fluorescência. Sinceramente, não sei. Bom, isso tem nessa parte. Estou falando de novo da combinação. Então aqui você tem onde você tem o filtro, o que você gera, etc. Então ele vai detetando, vai gerando raio-x característicos cada vez menores e assim por diante. Aqui tem a sua resposta, que era o que eu estava mais ou menos dizendo. Se você usa um acelerador, que é raio-x na ordem de MeV, você pega o que você usa de filtro, é só tirar os fótons lá de baixo, os primeiros fótons, sem alterar praticamente o espectro nas altas energias, porque realmente não te interessa muito. Você quer na radioterapia, você quer transferir muita energia. Então, quando você quer transferir muita energia, não te interessa as coisas que são muito baixas que transferem pouca energia. Você quer uma dose alta. Então, se a energia do bicho é mais alta, você transforma em uma dose mais alta para ele. Então, só te interessa a parte posterior do espectro. Aqui, ó. Se você usar chumbo, então, você fica só com a parte final do espectro. Tá? Isso que está escrito aí. Agora, por que exatamente isso? Você não quer os pequenos ou a fluorescência? Bom, finalmente, é questão da qualidade do raio-x. A qualidade do raio-x é simplesmente vamos chamar de uma parametrização dos meus feixes. O que acontece é que você tem o raio-x. Eu falei para vocês que os efeitos físicos de usar um feixe branco com raio-x característico, você pode substituir pela energia média ponderada. Se você calcula a energia média ponderada de um feixe, ou seja, pega o número de cada fóton, multiplica pelo dE dele, integra isso e divide pela somatória das energias, você tem, pela somatória dos fótons, você tem a energia. Está claro o que eu estou falando? O que é a energia média, né? A energia média de um feixe de raio-x é igual a integral de N de E dE dividido pela integral de N. Ou somatória de N, se você quiser. Se for um
discreto, como em geral é, né? É a somatória de N de EDE, delta E, vezes a somatória de N de E, ou de N de delta E, se você quiser, ou NI. A melhor notação seria NI. Como isso aqui é um histograma, é melhor desenhar assim. Tá? Então isso me dá a energia média, a definição de média ponderada. Isso me dá a energia média do meu espectro. E se eu pegar o coeficiente de atenuação da energia média ou as seções de choque da energia média, no fundo eu vou ter como resultado o mesmo efeito na somatória de todo o meu espectro. Então, por exemplo, se eu quiser espalhamento Rayleigh, a seção de choque, medir, pegar o espectro inteiro, eu vou medir o espectro espalhado. Então, eu tenho espectro por cada energia. No final das contas, a integral vai ser igual ao se eu tivesse a integral a todos os fótons iguais à energia média. Tá? Você tem o mesmo tipo de efeito. Então, essa propriedade em particular me permite lidar com um feixe que tem diversas energias e dizer, por exemplo, qual seria a atenuação dele. É claro que com isso eu estou falando em atenuação média, não de todos os fótons cai a metade ali, mas a totalidade, a integral dos fótons cai a metade se eu definir, por exemplo, a distância para que o número caia a metade, o número de fótons incidentes caia a metade. Tá? Começando a ficar bom nisso, hein? Então você tem, com isso eu posso definir uma certa grandeza. Por exemplo, aqui ele fez alguns exemplos. O exemplo que ele fez aqui foi pegar um feixe monoenergético. Tá? Esse feixe monoenergético, ele tem uma energia média. E eu posso calcular, por exemplo, qual é a espessura que eu tenho para esse feixe monoenergético cair a metade. Para a intensidade do feixe cair a metade nessa distância aqui. E eu chamo isso dessa grandeza, que é simplesmente a distância, a distância para que caia a metade. É isso que está escrito HVL half value layer. Então significa simplesmente qual é a camada, qual é a distância em que a intensidade cai a metade. Depois, eu posso definir o segundo, eu posso definir a primeira distância e a segunda distância. Qual é a utilidade de fazer duas distâncias? Oi? Para o mesmo feixe. Por que não é a mesma distância? Por que a segunda distância não é igual à primeira? Não, você pegar o descaimento exponencial aqui, você pegar o descaimento exponencial, o tempo que ele cai a metade é a mesma distância que ele tem para cair mais a metade, para ele cair um quarto de novo. Essa é a definição de exponencial. Mas aqui ele definiu e essa distância é diferente, tá vendo? Ótima pergunta de prova. Prova é uma sacanagem, né? A gente sempre consegue, se você quiser arrumar umas perguntinhas chatas, certamente você consegue. Não é o meu espírito. Não, esquece o alumínio. Você está definindo em qualquer coisa. Pode ser alumínio. Tá. Não.
distância percorrida dentro de qualquer material. Você pega um feixe de raio-x, joga dentro de um material, incide sobre o material. Ele tem, você pode, com a energia média, você define a distância para a qual esse feixe vai, a integral do número de fótons vai ser reduzida à metade. Isso é o HVL1. Se fosse um feixe monoenergético, o HVL2 seria igual ao HVL1. Oi? São. Para um feixe de raio-x, eles em geral são. Principalmente em relação... Como é que é? Qual? O que você falou? Isso. Tá certo. Precisaria esclarecer mais o que você está falando. Eu sei que está certo, mas está confuso. Eu ainda não daria a questão totalmente certa. A linha de raciocínio está correta. Que fóton? Você falou os fótons. Os fótons, você precisa colocar alguma coisa, algum qualificativo. Os fótons de ômega. Mas os fótons do espectro. O que acontece é que a questão está certa. Quando você passa pela primeira metade, supondo que isso funcione na primeira metade, na segunda metade o teu espectro é outro, porque você cortou a parte de baixo do espectro. Então você jogou a energia mais para frente. A energia média está mais para frente. Então, se a energia média está mais para frente, você penetra um pouco mais para cair a metade. Tá? Por isso que quando você vai caracterizar um feixe, você precisa de dois valores, porque você dá a média na primeira metade e a média na segunda metade daquele material. Tá claro? A palavra é o feixe endureceu. Tá? Quer dizer, a gente usa a palavra endurecimento de feixe. Então, o feixe, depois de atravessar uma camada, ele está mais duro. Então, para a segunda camada, ele tem outra energia média. A energia média é maior. Se a energia média é maior, ele precisa de mais espaço para cair a metade. Uma outra... Isso. É que a média está mais para alta, mais para cima, exatamente. Então, vocês vejam que fazendo isso, eu estou, grosso modo, dando duas características. A primeira é a energia média e, segundo, o endurecimento do feixe. Se eu tiver HVL2 muito maior que HVL1, significa que eu endureci o feixe muito mais. O material endureceu demais. Isso deve acontecer para elementos pesados. Para elementos leves, por outro lado, não. Tá legal? Então você veja aqui, todos com energia 100 kevs, né? Com esse tipo de filtragem aqui, você veja que se eu passo uma filtragem grande, antes de pegar o primeiro, o feixe produzido está com feixe... Primeiro que ele está com feixe estreito e alto, porque eu cortei toda a parte de baixo. Se o feixe é estreito com energia alta, o HVL1 é praticamente igual ao HVL2. Então eu não tenho praticamente diferença. Tá? Se eu pegar só 2 milímetros de alumínio, o estranho é mais alto. Então aí eu tenho uma coisa pequenininha, o feixe está mais ou menos completo. Então você tem que o HVL1 é igual, é bem diferente do HVL2. Porque o alumínio aí tirou uma parte de baixo, mas você tem ainda uma influência grande da parte de baixo, que é onde você tem os picos, em geral, de 100 kV. Entenderam?
Então, não, porque isso aqui é filtragem do feixe. Isso aqui está. Quem se confundiu, isso aqui é a filtragem. É antes de entrar no material. Ou seja, com essa filtragem você produziu espectros diferentes. Tá? Esses espectros diferentes, quando entram no alumínio, posteriormente, não é para aquele alumínio lá, é outro alumínio. Eles têm um valor de half layer igual a isso aqui em milímetros. Tá? E ainda no alumínio, depois que ele passou por essa filtragem aqui do alumínio, ele tem esse novo valor. Então, quando você passa, por exemplo, por coisas desse tipo aqui, quer dizer, aqui, quais filtros você usa? Aqui você usa o espectro inteiro. Tá? Quando você usa o espectro inteiro, ele está com toda a forma dele, ele não está filtrado com a parte mais de fora. Ele está com toda a parte dele original. Então essa parte original entrou no alumínio, primeiro o Ralph está ali, ele continua. E como ele está todo ali, ele acaba sendo muito parecido com o HVL1 e o HVL2. Isso. Você caracteriza o feixe produzido, o feixe final. Isso. Passando, seja lá com quais filtros. Se você conhecer, sim. Se você quiser fazer em comparação, sim. Mas no fundo, isso. Isso. Não, ele não é a 1/4, ele é de meio a 1/4, tá? É só o resto da distância, não é a distância total. Se você tem mais, se você tem aqui mais alumínio e colocou cobre também, tá? Porque o alumínio, aqui é só alumínio 2 milímetros, aqui é 4 milímetros de alumínio, somado ainda com cobre. O cobre é muito próximo do alumínio, então você fez um filtro mais grosso. Esse filtro mais grosso, você só reduziu toda a intensidade. Mas não, o HVL é definido só para um alumínio colocado depois dos filtros. É como ficou o espectro depois de passar pelos filtros. Você define em função ao alumínio, a distância no alumínio, depois de passar pelos filtros. O que está dito aqui é só que, nesse caso aqui, você tem um filtro, você tem
Esse none aqui, não, esse sem nenhum filtro, esse eu não estou entendendo muito bem, tá? Ele não está endurecido, ele está mole realmente. Então, monoenergético, claro. É que esses são feixes só de uma energia, exatamente. Então, ele, como é só de uma energia, ele não endurece, ele fica sempre com a mesma energia. E aí, é claro, isso é para dizer que aí o HVL1 é igual ao HVL2, HVL3, 3, 4, assim por diante, porque essa é a definição de... Nesse caso aqui, né? Por exemplo. Isso, exatamente. Só que a comparação entre esses três aqui, não esse que é monoenergético, mas a comparação aqui entre esses três, o que acontece é que aqui você colocou 2. Você colocou 2 de alumínio, você cortou só a parte de baixo mesmo. Tá? Então você endureceu pouco, digamos assim. Aí, quando ele entra no alumínio de novo, ele vai cair muito mais na segunda parte do alumínio. Quando você colocou 4 milímetros de alumínio, que é igual aqui praticamente a esses milímetros para cair a metade, aí você endureceu muito mais. Então, se você endureceu muito mais, a hora que ele entrar no alumínio de novo, ele não vai ser tão atenuado a segunda parte em relação à primeira. E essa razão entre os dois aqui para o alumínio, para 100, só vale para 100 kevs, mostra que só com alumínio é 0,59. Então, quando você está planejando no corpo humano em radiação, você vai ver que você tem um feixe que ele cai a metade, deposita a maior dose logo na entrada do corpo. No fundo, em última instância, é isso que importa. Que se você tiver o half value muito menor do que depois, significa que ele depositou muito mais dose. Ele caiu a metade, então o feixe caiu muito logo no começo. E aí sim eu não quero um feixe assim. Porque em geral, se eu quero irradiar uma parte mais interna, eu preciso depositar mais para frente a minha dose. E para depositar mais para frente, tem que colocar os filtros para tirar essa parte de baixa, para não irradiar, para não depositar uma dose grande na entrada. Oi? Tá? Então, isso é a razão entre HVL1 e HVL2. Claro, você vai querer que... Não precisa ser próximo de 1, se a espessura der onde você quer, entendeu? Você quer que o máximo seja por ali. Então você tem que ver qual é o processo mais eficiente. Então isso, aí ele explica o que é o HVL, aí ele mostra 3 curvas de feixes diferentes. Ele mostra que feixes diferentes, ou seja, feixes com 50 kevs, depois ele tem, a curva A tem 100 kevs, a curva B tem 50 kevs, e a curva C é monoenergética, tá? Então ele mostra que dependendo, você pode ter 3 curvas diferentes e você conseguir mais ou menos o mesmo efeito, dependendo da filtragem que você tem. Então aqui ele mostra que fez isso com diversos filtros. Bom, as curvas de atenuação, então, no fundo, isso começou a definir as coisas desde o princípio, né? Porque é isso que importa, no fundo, realmente. E só para fechar a brincadeira, a gente tem, então, o que a gente viu nesse pedaço? A gente viu raio-x de fluorescência, raio-x de Ministralum, quer dizer, como é que você gera. No fundo, isso aqui está ligado às fontes, que é a primeira parte do curso. Depois, o que é novo aqui é essa parte de caracterização do feixe, da qualidade e a filtragem do raio-x. Ok? Bom, eu tenho 6 transparências de nêutron,
dá para a gente fazer ainda rapidamente, porque não tem nada muito complicado. A gente pode até dar uma voltada nisso no futuro. Então, o que é importante? Quem quiser saber mais sobre interação de nêutrons, aqui tem uma referência que são mais exploradas e tem mais a parte matemática, inclusive de seções de choque e coisas desse tipo. O que eu quero que vocês entendam é que as interações do nêutron, obviamente, não são com elétrons. Tá? Um nêutron ele é muito pesado. Para ele acertar um elétron e ter uma interação via campo nuclear com o elétron é muito difícil, porque o elétron tem um campo nuclear, o potencial nuclear do elétron é muito pequeno. O potencial nuclear importa para prótons e nêutrons, né? E quando você tem, então, a interação é basicamente nuclear. Você pode também, da mesma maneira que as outras partículas, você pode ter espalhamento elástico, inelástico. O nêutron pode ser capturado, né? O nêutron pode ser capturado aumentando o número de massa do material, e ele pode também criar uma spallation, que eu vou dizer para vocês já já o que é. Ele é classificado segundo a energia cinética, mas essa classificação varia de autor para autor. Então eu coloquei aqui 2 só para mostrar que isso não tem necessariamente uma regra definitiva. Isso é simplesmente sobre qual é o tipo de interação que vai ser predominante numa ou noutra. Então, enquanto que o Podgorczak fala em superfrio, muito frio, frio, térmico, epitérmico, intermediário e rápido, o Atkins fica só com frios, térmicos e rápidos. Tá? Então, rápidos é aquele nêutron que vai embora e que não tem como ele interagir. Nêutron rápido tem energia alta. Para ele conseguir, ele tem muito pequeno, ele passa através do núcleo. Então ele não interage nada, ele vai embora e não tem como. É impossível, inclusive, detectar. É muito difícil de detectar um nêutron rápido. Então, se você quiser detectar nêutron, você tem que termalizar esse nêutron. Você tem que diminuir a energia cinética dele. Água diminui a energia cinética. A água é parafina, elementos leves, como a gente viu naquelas interações lá, consegue diminuir a energia cinética a ponto de ele ser possível de ser detectado. Então, quando você quer detectar nêutron, você precisa de uma caixa enorme, um dosímetro de nêutrons, vocês vão ver no IRB, ele é uma caixa enorme de água e eles ficam com um detector lá embaixo porque eles esperam o nêutron chegar lá com uma energia razoavelmente baixa para que ele possa ser detectado. Não, os baixos você consegue. Pelo equilíbrio de energia. Você sabe que tem que ter nêutrons energéticos lá, só que para detectar você vai ter que colocar lá parafina, um monte de coisa para conseguir diminuir. Mas isso é previsível teoricamente, né? Você faz equações de conservação, você sabe qual é a energia do nêutron que saiu. Pelas equações de conservação. E o que acontece é sempre um produto que quanticamente você sempre divide em mais de uma fase, porque você tem um nêutron inserido no núcleo, no que se chama uma reação nuclear, e você tem um estado intermediário, e depois desse estado intermediário começa a acontecer coisas. Então você pode ter diversos produtos de reação, isso aqui também é redundante, mas ele pode ser nêutron, pode ser outros produtos, como elétron, ele pode gerar um próton, pode gerar beta, pode gerar carbono 4, pode sair um espalhamento elástico, por exemplo, o núcleo para um lado e o nêutron continuar para o outro. Eu posso ter um espalhamento também, e posso ter o que se chama de spallation. Como? É um estado composto de nêutron mais núcleo. Então é uma fase quântica, onde você tem essas equações aqui, né, que a gente faz. Então, por exemplo, a captura. Você entra o nêutron, joga no átomo e chega aqui na coisa, que você não tem estado intermediário. Mas no espalhamento, por exemplo, você tem isso aqui, gerando um estado conjunto, que é A mais 1 e Z, e que depois vai dar o produto no final.
Então, isso aqui você tem um estado, nitidamente, estado intermediário. E você tem a spallation. A spallation é a famosa barata voa. O bicho entra lá e explode todo o nêutron. Então, você vê aqui um exemplo de spallation, é um nêutron em cima de um oxigênio, gerando 3 alfas, 2 prótons e 3 nêutrons. Né? Então, você vê que ele entrou lá e barata voa, total. E você tem também a fissão. O nêutron pode também induzir a fissão. Principalmente. Quer dizer, dá para ver por aí que ele é muito... Você não vai fazer um núcleo de urânio explodir completamente, não dá. Não vai conseguir porque a força nuclear é muito forte. Né? Tá? E é isso. É isso. Nêutron é isso. Imagina, o que é que eu vou fazer? Isso é muito difícil, né? Uma coisa interessante aqui é que essas são as equações que interessam. Isso aqui é fácil. Essa equação é a mesma equação do espalhamento. Choque mecânico clássico. Né? Isso aqui é choque frontal clássico. Então, você tem espalhamento elástico, é uma colisão elástica que conserva energia em momento. Pico, né? Você fazer, não importa, porque essa massa é tão grande que as velocidades são pequenas. Você não tem velocidades relativísticas aí. Então, você tem um espalhamento de duas partículas clássicas. E esse espalhamento você conhece bem. O inelástico não. O inelástico ele entra e faz alguma coisa lá dentro. Agora, vejam essas reações e imagina qual dessas pode ser interessante para mim na medicina. Tem nada que me interesse aí, porque primeiro que é incontrolável, esse bichinho é incontrolável. Então, como é que eu vou saber exatamente como depositar a dose lá dentro? É uma coisa muito complicada. Então, terapia de nêutrons, você tem até tomografia de nêutrons, mas não para as pessoas. Tem tomografia de nêutrons em geral com relógios, peças mecânicas. Para pessoas, eu não, pelo menos eu não tenho conhecimento. Então, como é que é a história? Não, esse aqui, isso aqui é o estado intermediário. Isso aqui é o estado intermediário. Ele entra lá e vai começar a provocar uma zorra. Então fica lá e de repente alguém emite a energia de outro jeito. Oi? Aqui você perde a memória. Quando você tem um estado intermediário, você perde a memória porque a energia dele é distribuída nos componentes desse estado intermediário. Aí você não tem mais em cima. Aqui você tem memória, né? Aqui você tem memória. Aqui você já não tem memória. Então, alguns processos têm memória, outros não. Ok. Na próxima aula, então, a gente dá uma discutida geral e vê se vocês têm alguma dúvida. E na quinta-feira a gente faz a prova. Certo?